Então, meninas, continuando e dando, na parte final da nossa disciplina, a gente vai falar de indicadores, tá? De que forma que esses indicadores são importantes na formulação das políticas públicas. O que são indicadores? Se vocês já ouviram falar, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse momento. Então, esses indicadores nas políticas públicas, eles estão assim fundamentados às seguintes questões: o que a gente vai quantificar? Por que quantificar e como quantificar os dados? Né? Para que a gente quantifica e por que essa quantificação é importante dentro da formulação das políticas públicas? No que isso vai ajudar a gente no processo de implementação, no processo de formulação de demandas, de formulação de problemas e também de objetivos que solucionem esses problemas. Tá? Então, para isso que os indicadores servem. E aqui eu trouxe algumas perguntinhas básicas da realidade social, através de cada contexto que a gente se insere, como formular indicadores a partir disso, tá? E aí a gente traz essa imagem da extrema pobreza. Como que a gente quantifica a extrema pobreza, a desnutrição, a mortalidade infantil? A partir de que dados, de que elementos? Como é que é possível ter essa quantificação, né? Como que a gente consegue é, é, colocar em dados essa questão da pobreza, né? Em outro aspecto, a gente tem o desemprego. Como que a gente quantifica o número de desempregados, o ônus excessivo com aluguel, né? Pessoas que moram de aluguel, que não conseguem ter sua casa própria. Como é que isso é quantificado? Como que a gente vai ter esses dados para poder elaborar uma política pública voltada para essa quantidade da população, né? Para essas pessoas propriamente dita? De que forma que a gente vai poder ajudar a partir dessa quantificação, né? Médicos por habitantes, leitos por habitantes, que são coisas importantes para a política de saúde, por exemplo. Como é que as políticas de saúde vai desenvolver a questão dos mais médicos, por exemplo, que foi um programa que teve aqui no Brasil, que ainda tem, sem saber quantos habitantes, quantos médicos por habitante existem no Brasil? Como é que vão fazer essa quantificação, né? E principalmente leitos por habitantes. A gente vê, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando dessa crise pandêmica, desse novo coronavírus, em que pessoas estão necessitando de leitos e não estão sendo suficientes, né? Cidades e capitais que já tinham uma saúde precária, como é que atende uma população tão necessitada, né? Se antes desse problema, dessa pandemia, a gente já via que pessoas diariamente precisavam de leitos, precisavam ser transferidas para UTIs e não tinham, e agora com essa pandemia, né? Então, leitos por habitantes, quantos existem, né? E aí, a partir desse momento que a gente quantifica, a gente consegue formular políticas que supram essas necessidades e preencham essas lacunas de demandas dentro da sociedade, tá? Pois bem, a partir dessas perguntas que a gente faz para poder quantificar esses, essas expressões da questão social para que a gente possa intervir, a gente entende que esses indicadores, eles são instrumentos que, acima de tudo, permitem identificar, medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade, né? Traduzir de forma mensurável determinado aspecto de uma realidade dada, ou seja, a gente tem uma situação social, de que forma eu posso mensurar aquela problemática? De que forma eu posso construir uma ação de governo em cima daquela quantificação, né, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação, né? A partir dos dados obtidos, eu posso também avaliar muito melhor, né? Porque eu posso fazer a comparação dos dados que eu tinha antes da implementação da minha política pública e dos dados que eu vou obter depois da implementação da minha política pública, né? Então, os indicadores eles são importantes nessa comparação dos resultados. Se eu conseguir alcançar meu resultado, se eu conseguir trazer uma resposta eficaz para a sociedade, tá? Eles também são instrumentos que permitem constituirmos um retrato aproximado de determinadas dimensões da realidade vivenciada. A gente sabe que esses indicadores
eles também não são prontos e acabados, definidos. Ou seja, aquele número ali não é exatamente o número exato, né? Tem o percentual e a margem de erro, tanto para mais quanto para menos. Então, ele tem a capacidade de nos permitir observar uma realidade mais aproximada, de uma maneira mais de perto, o que está acontecendo em números na nossa sociedade, na nossa população. De forma que eu tenho esse desenho aqui que eu trouxe para vocês. Eu tenho a realidade, eu vou mensurar a realidade, ou seja, colocar em dados o que eu tenho a partir dali, daquele problema social, daquela realidade que eu quero transformar, e a partir daquela mensuração, eu vou retratar, eu vou transformar a sociedade através da política pública, políticas sociais, que vão impactar naquela realidade, né, primeira, e essa impactação vai fazer com que essa realidade seja transformada de forma melhor, que eu traga meus resultados, meus objetivos a serem alcançados, tá? Então, primeiro eu vou mensurar a realidade para depois retratar essa realidade com ações e políticas públicas, tá bom? Então, sendo assim, qual é o conceito de indicadores sociais? Qual é o conceito mais utilizado? O indicador social é uma medida em geral, quantitativa, dotada de significado social, ou seja, ela também tem caráter qualitativo, subjetivo. Por quê? Porque além de eu quantificar em números, eu vou estar quantificando em números uma realidade social que ela tem vários contextos na qual ela é inserida, né? Usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato de interesse teórico. Ou seja, eu pego um conceito abstrato, por exemplo, a pobreza no mundo, a pobreza em tal realidade, a pobreza em Coroatá, né? Eu peguei aquela realidade social que é abstrata, que ela é real, que ela acontece, e eu vou quantificar ela de forma sistematizada, que eu comece a colocar ela na teoria. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, né? E aí, fazendo isso, eu tenho uma pesquisa acadêmica, por exemplo. Um exemplo é o TCC. No TCC de campo, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso de campo, a gente vai pegar uma realidade que já existe, por exemplo, a violência contra o idoso, e vai, no município de Coroatá, e vai começar a estudar, levantar dados teóricos, né, o que a legislação traz quanto à violência ao idoso, e, por último, a gente vai trazer dados reais do município quanto à violência contra idosos, né? Então, eu vou pegar aquela realidade concreta, eu vou sistematizar ela de forma quantitativa no, num conceito de pesquisa acadêmica, né? E aí também ela pode ser uma pesquisa programática. O que é essa pesquisa programática? É que eu pego aquela determinada realidade para poder intervir, formular políticas públicas. O mesmo exemplo da questão da violência contra o idoso. Eu pego aquele fenômeno social que acontece diariamente, né, no nosso município, eu vou quantificar ele em números, né? Quantos idosos são violentados por dia? Qual é a realidade dos idosos? Né? Quem pratica o ato contra os idosos? Eu vou quantificar, né? E depois que eu quantifico, eu vou formular políticas públicas de implementação para a transformação daquela realidade, tá bom? Espero que tenha ficado claro que vocês compreendam esse conceito. Dessa forma, o indicador social, ele é um recurso metodológico, ele vai te ajudar a chegar numa política, a implementar uma política pública de forma mais eficaz, né? Empiricamente se referindo, ou seja, a experiência que a gente vai obter com o recurso do indicador, ela vai nos trazer um resultado muito melhor, de um sucesso muito melhor quanto ao nosso projeto, quanto à aplicação desse projeto, né? Que informa algo sobre algum aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando, tá? Ele vai informar para mim, em números, em dados, algum aspecto da realidade social, né? Como é que está o contexto da fome no nosso município, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas na situação de pobreza extrema, né? E isso tudo só é possível traçando métodos de indicadores sociais.
E aí, nesse sentido, o indicador social, ele é também um indicador, um instrumento operacional para monitoramento da realidade social, né. A partir do momento que no ano de 2020 eu traço um indicador que me dê números de uma determinada realidade social, por exemplo, o número de desempregados no município de Coroatá, no ano seguinte, em 2021, eu vou fazer o mesmo acompanhamento, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, tá. Então esse acompanhamento, monitoramento da realidade social, ele é possível a partir dos indicadores. E aí, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas, né? Se a partir do primeiro ano eu constatei aquele número, eu construí uma política pública voltada para aquela realidade, daqui a 2 anos, que eu faça um novo indicador social em relação àquilo e veja que mudou o número, eu vou reformular aquela política que eu já fiz, né? Então é por isso que ele é tão importante para esse monitoramento e avaliação. Dessa forma, o indicador social ele reflete o estado e as tendências das condições sociais que se pretende transformar, como a gente já entendeu, né? Quando eu vou estudar os indicadores e tenho os números nas minhas mãos, eu estou entendendo um reflexo da realidade, né? Eu estou visualizando um reflexo da realidade. E aí eu vou visualizar aquilo que eu pretendo transformar em uma realidade melhorada, tá? Indicadores sociais voltados para a sociedade, nos processos de planejamento e gestão em vários níveis, né? Oferecer informações periódicas sobre as tendências sociais e econômicas de um país e por área determinada. Ou seja, o IBGE, por exemplo, todo o censo dele, ele é divulgado para que as pessoas tenham conhecimento de quantos habitantes tem no município, por exemplo, né? De quantos da mortalidade infantil, de quanto do número de idosos, tudo isso ele é quantificado através do IBGE. E essas informações são fornecidas posteriormente. Fornecer informações sobre aspectos críticos de problemas sociais específicos de grupos populacionais prioritários, como negros, pobres, indígenas, né? E aí a gente tem como quantificar de forma específica essa parcela da população. E aí, os indicadores sociais, eles são aqueles que apontam o nível de bem-estar geral e de qualidade de vida da população, né? Principalmente em relação à saúde, à educação, ao trabalho, à renda, segurança, à habitação, transporte, aspectos demográficos e outros. Ou seja, os indicadores sociais, eles nos fornecem informações essenciais para para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, né? De que forma a gente está sendo visualizado pelo mundo? Qual é o nosso lugar no mundo? Né? Por isso que existem os rankings, né, de cidades e municípios. Né? E alguns exemplos de indicadores sociais, a gente tem a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, a Pesquisa Mensal do Emprego, o Censo Demográfico, né, pesquisa de orçamentos familiares, né, para saber qual é a renda familiar das famílias, né, com o que elas gastam em média, né, pesquisa de informações básicas e pesquisas de informações básicas estaduais e municipais, né? Tudo isso são exemplos de indicadores sociais. Tá? Outros exemplos são, no campo da assistência social, a gente tem a quantidade de famílias beneficiárias do Bolsa Família, isso é importante. Lembra do exemplo que eu falei para vocês, das famílias de Coroatá, mais de 3.000 famílias que estavam incluídas no programa, que não precisavam receber aquele benefício? Então, através desse indicador social da assistência social, é possível a gente visualizar isso e corrigir esse erro, corrigir essa falha. Tá? Quantidade de centros de referência de assistência social implantados, para poder saber que a partir da quantidade de habitantes de um município tem um número de CRAs suficiente, né? Aí a gente pode formular outros, implementar outros, né? Os indicadores de saúde, leitos por 1.000 habitantes, quantos leitos existem nos hospitais, né? Por cada 1.000 habitantes, né? Percentual de crianças nascidas com baixo peso, né? Indicadores educacionais, a questão da taxa de analfabetismo,
ela também, esses indicadores educacionais, eles estão bem atrelados aos indicadores da assistência social e ao Bolsa Família, por exemplo, né? Essa taxa de analfabetismo, a média de anos de estudo, né? Tudo isso é possível através desses indicadores da assistência social, tá? E também da educação. Os indicadores do mercado de trabalho, a gente tem a questão da taxa do desemprego, o rendimento médio real do trabalho, né? Os demográficos, a questão da esperança de vida. A gente vê em jornais, por exemplo, a questão de dizer o seguinte: a expectativa de vida dos idosos em município tal ou em região tal é baixa ou é alta, né? Isso é possível a partir dos indicadores demográficos. A taxa de fecundidade, onde a gente vê em que determinado estado, em que determinado município nascem mais crianças, as mulheres engravidam mais, os indicadores de segurança pública, questão dos homicídios, né? Taxa de roubos, homicídios e roubos à mão armada. Tudo isso é possível através dos indicadores, né? E tem também a questão da infraestrutura urbana, né? A questão da rede de abastecimento de água, saneamento básico, percentual de domicílios com esgotamento sanitário. E a gente vai entender que muitos não existem saneamento, nem saneamento básico, né? Por isso é tão importante essa questão desses indicadores para poder formular políticas públicas, né? A partir do momento que a gente tem esses dados em mãos, a gente tem essa quantidade, essa quantificação, a gente consegue formular políticas públicas voltadas especificamente para parcelas das sociedades mais atingidas, mais vulneráveis, que precisam desse amparo, tá? E aí, como eu disse, a exemplo de indicadores, a gente tem IBGE, que ele tem como tema a população, saúde, educação, atividade econômica, renda, o PIB, a renda per capita por cada habitante de cada casa, né? O patrimônio, segurança pública, mobilidade social e cultura. Temos o PNUD, que é através do Banco Mundial, que a gente também faz pesquisas sobre educação, saúde, renda, pobreza e metas do milênio. Quais são as metas a serem alcançadas no milênio? Né? Metas de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, que vai ajudar a população a ter um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Tá? E aí, aqui a gente encerra a nossa disciplina. Eu espero muito, muito, muito ter contribuído com todas vocês, que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho de cada assunto, de cada tópico abordado aqui. Eu sei que esse momento não é fácil, que a gente está acostumado a ter uma atividade mais presencial, né, para poder ter um suporte melhor. Mas a gente tenta, a gente está fazendo o que pode para que as coisas não parem, que a gente não tenha tanto prejuízo, tá? E nesse momento eu vim aqui só para ajudar, só para agregar e somar com vocês. Eu desejo boa sorte a todas, um bom final de curso, que vocês consigam ter mais gosto ainda pelo curso. Vocês são muito especiais, são meninas educadas, são meninas inteligentes, que gostam de estudar, e eu acho isso maravilhoso. Então vocês têm tudo pela frente. Obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? Qualquer coisa vocês podem contar comigo, eu estarei sempre aqui, viu? Um beijo a todas vocês, gente. Muito obrigada.